E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa lição? Bora lá? Pega aí a sua lição aí, chegou o nosso momento. Aí, oi Aline, tudo bem com você? Já vou te chamar aí já, viu? A Aline tá aqui pontualmente, o pastor Richard tá na área, os nossos convidados. Deixa eu chamá-los aqui. Aê! Vamos chegando. Bora lá! Fala, Varão! E aí, Marão? Quanto tempo, hein? Aline aí, ó. Oi, Aline, tudo Olá, bem com você? Tudo jóia? tudo certo e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Tudo massa. Pronto aí. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Na graça? Só na graça. Gente, eu não conheço a Aline pessoalmente. Primeira vez que a gente tá se vendo, né, Aline? Pelo menos vendo você assim, ao vivão, assim, né? Ah, verdade, primeira vez. Que massa, que massa. Deixa o pessoal ir chegando aqui, galera. Faz um favor pra gente. Você que tá chegando agora aí, chega dizendo pra gente de onde você é, por favor. Tá joia? Tem uma turma que tá com a gente conectado aí já. A Cica tá dando aí o olá dela. Boa noite, Cica, tudo bem? A turma já vem chegando, dizendo aí de onde tá vindo aí, pra gente mandar um abraço aí endereçado pra você que tá acompanhando a gente agora aí. Manda um aviãozinho também pra tua galera, pra poder participar, tá com a gente aqui, participando, conversando, trocando ideias. Nós vamos bater um papo muito bacana sobre a lição e no novo formato agora, né? O Pega a Visão, há um tempo atrás, eu conversava com o pessoal e agora a gente vai ter convidados, sempre vai ser com a galera. E hoje vai ter a Aline com a gente, o pastor Richard com a gente. Gente, e eu falo logo, o pastor Rodrigo Arce, ele teve um convidado inesperado. Você viu essa ideia já, Aline, de convidado inesperado? Olha, não sei, hein? Tá suspeito. Obrigado. Convidado. Esse negócio de convidado inesperado, gente, foi um ladrão. Sério? Um, sério, sério. Ele deixou o carro no estacionamento com as coisas dele lá, com mochila, tudo. E quando voltou, tinham quebrado o vidro do carro do pastor, levaram as coisas dele. E ele, gente, ficou assim para resolver a situação toda. Ligou pra gente, cara, desculpe, não vou poder com vocês. E acabaram de arrombar meu carro aqui e levaram embora as coisas. Olha só, gente, que mundo é esse, hein? Ô, Jesus, volta logo, né? Assim, graças a Deus, o prejuízo foi só material, né, gente? Mas quantos aí estão passando dificuldades de alguma forma aí, com essa questão do Covid, de alguma situação da família, passando por um problema de separação, de briga em casa? Gente, esse mundo é terrível mesmo. Tem que sonhar e desejar para voltar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Em nome dele, em nome de Jesus. A Amém. galera que entrou agora aí, fala, pastor. Não, tô ouvindo aqui. Ah, tá. A galera que entrou aí vai estar dizendo de onde veio aí, ó. Vamos lá. Tem galera aqui de Flores de Goiás, a Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bem com você? Stephanie foi o IN, viu, pastor? Tem uma galera fera aqui do Mato Grosso também, ó. Cadê a turma chegando aí? Tô vendo aqui, ó, Vitor, Thiago, uma galera fera aqui, ó. Tem Ô, gente Glória. aí também, gente do Tocantins. Olha aí, o povo chegando. Que massa, que massa. Ô, Glórias, maravilha. Ronaldo, Ah, oi. não. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Olha que legal aí. Tem o Firmino Oliveira. Tá, a turma tá chegando, nós vamos encontrando aí. Nós vamos bater um papo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vocês vão me responder, tá beleza? Rapidinho, vou perguntar. Quem que é o Richard da Fila do Pão? Já viu essa pergunta já? Ninguém. E aí, seguinte, você vai dizer quem que é você um pouco, varão. Tem até do Peru assistindo a gente, olha que massa. Então, vamos lá. Richard, quem é você na Fila do Pão, queridão? Diz pra gente aí. Ó, sou filho de Deus, abençoado pelo Senhor, pelo meu Pai. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas atualmente sou pastor e atualmente estou departamental de jovens bravadores e aventureiros da União Centro-Oeste Brasileira. Massa, que Pai massa. da Débora, pai da Maria Luísa e da Manuela, que é a bênção. Chefe de todos nós.
Esse é um detalhe, né, Aline? Um detalhe, né? Tô nervosa, tô com a mão molhada aqui, ó. Tô tensa, falando com o chefe aqui na live. Que coisa, né? Ó. Faz, Não, quem não? o coração palpita, acelera aí, né? Ô, meu pai. Aline, você está chegando agora, uma bênção que Deus deu aqui ao estudo de missões. Ai, meu pai, dei spoiler. Não posso, não posso. Já era. Aline, fala pra gente um pouquinho da sua vida, para que o pessoal possa saber um pouco da sua história e saber quem que é a Aline, é filho do pão aí. Vamos ver, quem que é? Tô chegando do Camboja, quase 60 dias de Brasil, que às vezes parece 2 anos, às vezes parece um dia, para dirigir o Instituto de Missão da UCOB. Muito feliz com a oportunidade. Missão na veia, respirando missão, vai comprar pão, pensa em missão, tudo é missão aqui. Que massa, que massa. Essa situação é incrível, né? Porque nós não estamos missionários, nós somos missionários, né? Exatamente. Nós somos. Muito importante isso. Nós somos missionários. E é uma escolha, viu? Aline, O chamado é para todos, a ordem é para todos, mas é uma escolha. eu Deus nos acredito. dá a chance de escolher nos chamar missionários. Glória. Nossa, é um privilégio receber o chamado para todos, é um privilégio aceitar, né? Exatamente. E nós vamos falar sobre isso aqui. Na lição toca dessa questão do rastro que deixa, né? Para que Deus nos chama essa aliança? Queridos, vamos começar nosso papo? Bora lá? Vamos fazer uma oração e pular na lição? Bora? Bora. Bora. Aline, ora pra gente, por favor. Oro sim. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de falarmos do Teu reino, falarmos da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela lição da Escola Sabatina, por esse momento que nós vamos ter aqui, ao vivo, com pessoas de todo o Brasil e do mundo. Peço que o Senhor nos conduza, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente e o nosso coração, tanto para entender quanto para aceitar a aliança que o Senhor quer fazer conosco. Por favor, Senhor, dirija a nossa mente e que tudo que nós falarmos aqui, Pai, seja de acordo com a Tua vontade e seja para a honra e glória do Teu reino. Abençoe a cada pessoa que passar por essa live agora e também as que vão assistir depois, que todos nós juntos, como o corpo de Cristo, possamos ser restaurados e renovados de acordo com a Tua vontade e para que assim a obra possa ser cumprida e Jesus possa voltar. Obrigada, Senhor, por dar-nos essa chance e esse privilégio. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção pura, bênção pura. Amigos, nós estamos indo numa semana, num trimestre, falando sobre aliança. E a gente, para poder começar a falar sobre aliança, eu acho que a primeira parada é o seguinte. Toda live que eu começo sobre esse assunto, eu falo o seguinte. Primeiro ponto. Para a gente compreender a aliança, tem que partir do princípio que a aliança é relacionamento. Toda vez que falar aliança, a gente troca pela palavra relacionamento, a gente vai pegar assim a visão da palavra do que quer dizer aliança. Eu casei, pastor. Você é casada, Aline? Não, sou solteira. Olha aí, a varoada aí. A varoada. Gente, olha, em rede nacional. Horário nobre. Nobríssimo, horário nobre. Acabou agora o Jornal Nacional. Uma serva de Deus aí, ó. Beleza? Qualquer coisa, procure no direct. Agora não. Fica pra lição isso, miserento. Ô, Jesus, vamos lá. Seguinte, quando se fala de aliança, galera, é relacionamento. Eu tenho uma aliança, e nessa aliança aqui, ela tem o nome da minha esposa, tá dizendo com quem eu me relaciono. Toda vez que fala nova aliança, pense em um novo relacionamento. Antiga aliança era antigo relacionamento. Quando você fala de aliança, é a vontade de Deus estar com a gente. E a lição também se travando nessa batalha aí, onde muita gente fala assim, agora subimos sobre nova aliança. Pastor e Aline, quando dá para vocês a ideia de nova aliança, aqui ó, nós vamos conversando aqui, nós vamos rindo, trocando ideia, a ideia nossa é chegar na ideia. Quando passa essa ideia de nova aliança e antiga aliança, o que passa na mente de vocês, assim, rapidamente, assim, eu passo isso aqui. O que chega na mente de vocês? Porque o título da lição é Antigo versus Novo, né? Antigo versus Novo.
que passa na mente de vocês essa parada de nova aliança e velha aliança aí? Vamos lá, o que vocês pensam sobre isso? Quer começar, Aline? Eu ia fazer um exemplo dos meus pais, né? Meu pai, ele tinha o hábito de, cada 5 anos a gente troca de aliança, né? O arinho ali, né? Mas o Aline, compromisso não muda. Aline, eu tenho isso com a Flávia, a gente faz a cada 7 anos. Vocês mudam Mas aí faz o quê? Troca tudo? Mudou todos os princípios da relação? Nunca, misericórdia. É isso que é Poderoso difícil da aí. gente entender, né? Que eu gosto, veio isso na minha mente e para mim faz sentido, de que talvez eu possa mudar essa estética, eu possa mudar a forma de falar, a abordagem, mas a aliança continua sendo a mesma, o compromisso continua sendo o mesmo. Não tem mudança, né? O propósito é o mesmo. E aí a questão dos princípios, né? Os princípios das duas alianças, eles são os mesmos, né? Tem a mesma finalidade. Joia. Ótimo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui com a minha também. O Varão mostrou a dele. Tá aqui com o nominho da Débora também. Desde 12 de outubro de 2003. É a mesma. Eu não mudei. Ainda não mudei a aliança. A Débora nunca quis mudar a aliança. Nós deixamos assim, desse jeito. Mas o fato é, a ilustração da Aline foi muito boa. Agora, assim, a gente precisa reconhecer justamente essa questão do porquê antiga e nova. Onde que isso entra teologicamente e onde que isso entra na minha vida. Entendeu? Essa questão da antiga e nova aliança, elas só são chamadas assim por causa do divisor de águas que nós temos na história, Jesus Cristo. Então, havia uma aliança antes. E acho interessante, porque a Bíblia, quando fala, o Novo Testamento, quando cita essa antiga e a nova aliança, ele não fala sobre as antigas alianças. Ele fala sobre a antiga aliança. E se a gente for analisar no singular, a antiga aliança. E se a gente for contar, a gente lembra aliança edênica, aliança abraâmica, aliança com Noé, aliás, com Noé, depois Abraão, Moisés, aliança com Davi. Então, tem várias alianças no Antigo Testamento. Se a gente fosse falar assim, não, então são várias. Não, elas não são várias. É a antiga aliança. Aí vem Jesus. A partir de Jesus, a nova aliança. Isso é só um contexto histórico. É só uma nomenclatura histórica. A antiga aliança, porque aconteceu antes de Jesus. A nova aliança, porque aconteceu depois de Jesus. Os princípios, como a Aline falou, são os mesmos. Foi trocado o anel. É o bambolezinho aqui, ó, da mão. Como já tinha sido trocado várias vezes no Antigo Testamento. Agora, esse é um âmbito. O segundo âmbito disso é a minha experiência pessoal. E aí vem, porque isso é o que mais conta. Na nova aliança, os princípios são os mesmos. Mas o foco foi dado na pessoa. No relacionamento, Varão, naquilo que você falou. Eu acho que fica mais claro na nova aliança esse relacionamento. Por quê? Porque enquanto a antiga aliança falava de algo que ia acontecer, a nova aliança fala de algo que aconteceu. Enquanto anunciava-se uma vinda de um Salvador no relacionamento entre homem e Deus, a nova aliança fala de um Salvador que veio, que morreu, que viveu e morreu por nós. E aí nós entramos na questão da experiência pessoal, onde a antiga e a nova aliança tem a ver com aceitar ou rejeitar. Ok? Eu aceito Jesus ou eu rejeito a Jesus. Então tem que ficar bem claro isso. Isso é o contexto histórico e o contexto pessoal. A gente precisa diferenciar isso, mas os princípios são os mesmos. A lição chama isso de experiência da nova aliança. A experiência. Qual o resultado dessa aliança com Cristo, né? Eu achei muito massa essa associação que a Aline deu. Para mim, assim, faz total sentido para mim. É porque é o seguinte, a aliança ela é a mesma. Mudou a estética dela. A aliança que o quanto Deus quer o homem lá no Éden, por exemplo, vamos falar do Éden. Primeira aliança lá com Adão e Eva. Não mudou, o amor e a vontade de Deus em buscar o homem não mudou no decorrer da história. Exatamente.
o que talvez alterou foi a estética da coisa, porque em cada aliança do Antigo Testamento rolava um animal sacrificado. Tinha lá o cordeiro sacrificado com Adão, o cordeiro sacrificado com Noé, o cordeiro sacrificado com Abraão, o cordeiro sacrificado com o povo de Israel. Só que no Novo Testamento veio o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então tudo aquilo que apontava a antiga aliança se concretizou em Cristo. Assim. Não mudou em nada, só marcou. Olha, tudo aquilo que antes era um símbolo, agora se tornou realidade. Pronto. E né? E tem um detalhe, porque assim, você falou, a antiga aliança se concretiza na primeira vinda de Cristo, e a segunda aliança, ela fala de algo concreto e aponta para um futuro. Ela aponta para um futuro. Essa nova aliança, ela vem com uma promessa. Assim como a antiga vinha, quando foi feita lá na primeira aliança feita com Adão, dizendo assim, olha, você não vai morrer, quem vai morrer sou eu. Eu vou vir e vou morrer por você e por todos os outros. Agora, na nova aliança, existe um elemento novo na parada. Qual é o elemento novo? Eu morri por você. Só que espera, não é só isso. Eu vou voltar para te buscar. Então a nova aliança é outra situação. Agora espera. Então a gente pode dizer assim, olha só, gente, vê se ficou legal. A antiga aliança, a promessa da antiga aliança era a pessoa de Cristo, a vinda de Cristo. A promessa da segunda aliança também é a vinda de Cristo. Só que o primeiro Cristo veio para morrer por nossos pecados, o segundo Cristo virá para nos tirar desse mundo de pecado. As duas envolvem promessa. E sempre libertação, né? A gente está sempre vendo o contexto de libertar, de dar uma nova oportunidade, de recomeço, de renovação. Toda aliança de Deus, ela sempre vai oferecer libertação. A aliança de Deus é uma só, né? Mas todas as vezes que a gente vê historicamente essa aliança se apresentando, ela sempre oferece libertação. E se a gente for pensar no Novo Testamento, o que acontecia com os discípulos quando eles aceitavam servir a Cristo? O que aconteceu com Paulo quando ele aceitou o Evangelho? Então sempre vai ter um contexto de libertação. A gente precisa entender isso porque é o propósito, né? Se a gente porque o pessoal gosta de falar, mas a velha aliança passou. E aí o que acontece com o Hebreus 11? Tem que jogar fora. Porque todo mundo eles só estavam na primeira aliança, eles não tiveram oportunidade. Todos os nomes descritos em Hebreus 11, a gente não tem ninguém que teve a oportunidade de ouvir a respeito da segunda aliança, ou de viver a segunda aliança. E aí, se a gente invalida uma, a gente tem que invalidar a Bíblia. Porque as pessoas que não tiveram a chance de viver no período histórico da segunda aliança estariam perdidas. A gente não teria oportunidade, né? E outro ponto, se a antiga aliança, o Antigo Testamento, tudo pelas obras, com certeza não haveria verdade, o primeiro Hebreus 11, não haveria Hebreus 11. E em Hebreus 11 diz que foi pela fé que os Antigos Testamentos fizeram o que fizeram. Quer dizer, a fé sempre foi pela salvação, a salvação sempre foi pela fé, gente. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. O Novo está provando que os dois testamentos foram salvos pela mesma fé, pela mesma aliança. Não tem essa mudança. Perfeito, muito massa. Eu vou juntar o que a Aline falou, que você tinha falado. Aliança é relacionamento. Cara, quando eu casei, tem a ver com libertação. Então, quando eu casei, o que a Débora me fez? Ela me libertou. Glória a Jesus. Me libertou você. Estamos aqui agora, em rede nacional, né, orando e clamando ao Senhor pela libertação da Aline. Vai acontecer, Aline, em nome de Jesus. Aí, olha só que parada. E é tanto libertação, que eu já fazer um link agora aqui, olha só, que o nosso papo está muito massa. Tanto a libertação que é o seguinte, alguns falam assim, mas mas e a lei de Deus? Parece que a lei me escraviza, parece que a lei ela me maltrata. Quando a gente começa a olhar vamos ser bem literais mesmo, se a gente vai pegar pela lei mesmo, a gente vai lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, em Êxodo 23, a lei escraviza, a lei ela oprime. Então, olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Vamos começar do 1. Êxodo 21 diz assim,
E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Já fala da liberdade. Já chega de voadora já. Deus fala assim, olha, vem cá, eu vou te mostrar que o princípio da lei está na liberdade. Olha só, os mandamentos não começam com o primeiro que diz não terás, não é isso? Os Deus diante de mim. Deus começa, eu sou Deus tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Olha só que espetáculo isso aqui. Então, quando eu olho para os mandamentos, eu posso ver que o primeiro mandamento está me libertando de um Deus falso. O segundo, está me libertando da idolatria. O terceiro, está me libertando de uma vida de tratar Deus como qualquer um. Não, Deus, não é qualquer um para mim, não. Isso é tudo para mim. Eu não posso ter uma vida banal com o Senhor, não. O Senhor que eu preciso. Eu não vou tratar o Senhor com palavras vãs, não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tratar como comum aquele que é especial. E se a gente for ver cada mandamento, é uma libertação que Deus nos dá. A libertação do trabalho excessivo, 7 dias da semana, não, você vai parar. A libertação de você respeitar, de você não se ver livre, livre não é livre dos seus pais, mas entender que seus pais são importantes para você. Cara, acorda, acorda para isso. Então, cada mandamento traz uma libertação. Libertação da imoralidade, libertação da inveja, libertação da ganância. Então, cada mandamento, eles são libertadores. E o povo de Israel tinha essa missão, né? Porque para mim isso é missão de viver essa liberdade, de viver a libertação que Deus oferecia, que os outros vissem e falassem, caramba, olha esse povo, eles são diferentes mesmo, né? E as pessoas que entrassem ali nesse contexto, num contexto de libertação, num contexto de vida em novidade, em liberdade, fossem também, que a essas pessoas fosse oferecida a oportunidade de viver em liberdade, de viver essa novidade de vida, que também é uma coisa que a gente vai continuar vendo no decorrer todinho da Bíblia até a última página. Esse oferecimento, esse estender. Ok, eu me entendo como filha de Deus, mas não é só para mim, é para estender, é para alcançar alguém mais, é para que eu possa brilhar, para que o povo de Israel pudesse brilhar, eles tinham que caminhar nesses princípios, porque aí eles poderiam ser vistos, né? Porque eles tinham tudo diferente, não tem deuses, não tem nada. Então, a gente vê esse princípio missionário dentro do cumprimento da lei, que é o oferecer a liberdade às pessoas que estão ao meu redor. Ô Varão, sabe uma coisa assim, ó, a gente está falando sobre essa questão da lei, né? Há um discurso entre nós que foi ensaiado para rebater muitas vezes os argumentos de que a lei tinha sido abolida. Então, qual é o discurso? E essa é a nossa maior dificuldade com muitos dos nossos irmãos que são de outras denominações e que são estudiosos da palavra de Deus. Porque assim, ó, o estudo da aliança não é uma prerrogativa adventista do sétimo dia. O estudo da aliança, entendeu, é feito por muitas religiões que são sérias. Você pega os batistas, cara, tem uma visão da aliança muito interessante. Você tem outras religiões que estudam também. E aí, nós temos um discurso ensaiado. Qual é o discurso ensaiado? Quando fala da lei abolida, nós vamos para a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela teve um fim na cruz? Óbvio. Mas a lei que escravizava não era a lei cerimonial. A lei que escravizava é os 10 mandamentos, porque é a lei dos 10 mandamentos que aponta o pecado. E quando fala dessa maldição da lei, está falando da condenação que a lei traz com ela. E aí, qual é o discurso ensaiado? O discurso ensaiado é, quando fala, não, a lei foi abolida. O fim da lei. Gente, o fim da lei, ali, né, quando se fala no Evangelho, quando Paulo está falando do fim da lei, foi Jesus Cristo. E, cara, eu vou falar um negócio aqui agora que talvez precise de um pouco mais de explicação, Varão. Mas ali não é só a finalidade. Ali tem a ver com o fim também. E como que a gente resolve essa questão de a lei ter um fim na cruz? Porque a gente está falando da lei ter um fim na cruz, a gente está falando
justamente da aliança que aconteceu no Sinai. Foi dada uma lei, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Essa lei apontava o pecado e condenava. Quando que essa lei, que precisava ser lembrada do povo de Israel, ela tem um fim na cruz. Aí você fala assim, e aí, o que eu faço agora? Então a lei foi realmente abolida? Não, filho. Aí você entra nos parâmetros da nova aliança e que, dentro do seu princípio, ela está baseada lá na antiga ou na primeira aliança. Porque o desejo de Deus foi sempre escrever a lei no coração do homem, nunca em tábuas de pedra. Como que você resolve essa questão da lei? E como que você consegue dialogar com alguém que estuda a aliança? Que consegue ir aos escritos de Paulo de uma forma mais profunda no Novo Testamento? Você resolve isso desse jeito. A lei escrita no coração não tem modificação. Ela havia sido escrita no coração do homem lá no Éden. Entendeu? E ela é dada depois 2.500 anos à frente, entendeu? No Sinai, aproximadamente 2.500 anos. O que havia de lei antes disso? A lei escrita no coração, não a lei escrita em tábuas de pedra. Essa lei em tábuas de pedra, ela tem uma duração, porque ela tinha um propósito específico ao povo de Israel. Essa lei do Sinai. Mas ela já existia antes. E agora, a própria lição dessa semana vem falando. Assim, foi na aliança do Sinai que Deus já anunciou pela primeira vez que a intenção dele era escrever a lei nos corações humanos. Isso está lá em Deuteronômio 6:6 e Deuteronômio 30, capítulo 6, versos 11 a 14. Então, veja, não adianta a gente ficar com essa... Isso é uma coisa assim, ó, é um apelo que eu faço. Muitas vezes eu fiz aos meus jovens, eu fiz a minha igreja. Gente, para de explicar para as pessoas de que a lei abolida na cruz, ou a lei que teve um final na cruz, uma finalidade da cruz, foi a lei cerimonial. Ela também, mas essa lei não era a lei que condenava, a lei que apontava o pecado. A lei cerimonial, na verdade, apontava a salvação, não o pecado. Ela não condenava, ela apontava a salvação, porque ela mostrava o cordeiro morrendo. E um dia esse cordeiro viria. Então, a gente precisa começar a diferenciar isso. Esse é um aspecto de uma parte da aliança, da antiga aliança, que precisa ficar claro para as pessoas. Mas a lei sempre existiu. Por quê? Porque ela é a lei da liberdade, porque ela é o efeito do caráter de Deus, porque ela é a expressão do caráter de Deus e ela é eterna, porque Deus é eterno e ele não muda. Se a lei fosse lei apenas nos 10 mandamentos, nós temos um problema enorme. Então Deus condenou o ato de Caim de matar o irmão de forma errada. Baseado em quê? Sem base nenhuma, exatamente. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem lei, não tem regra. Não tem regra, não tem condenação. Aliás, Deus errou até nas tábuas. Para que falar para o povo de Israel lembrar do dia de sábado? Lembrar do quê, meu irmão? Que eu não sei de nada. Tô sabendo agora, Varão. Acabei de ficar sabendo, né? Tô sabendo agora. Tá lembrando do quê? Tá doido? Porque na lei não é para guardar, é para lembrar. Se for lembrar, quer dizer que já rolou antes essa parada já. Exatamente. E a questão muito massa, porque esse efeito, esse relacionamento, esse novo relacionamento, a nova aliança, a diferença dele como é como é que eu vou falar isso? É como na parábola do semeador, é como isso chega no nosso coração. Uhum. É como essa ideia da graça alcança no nosso coração. Aí vem a experiência da nova aliança. E isso talvez seja diferente para mim, para você, Richard, para a Aline, ou para quem está vendo a gente agora aqui, porque é o efeito dessa graça, essa aliança na nossa vida que vai dar o efeito, ou como é que chama? A indiferença. O efeito dela, o que ela vai causar em mim, a indiferença dela, essa reação a essa graça, essa reação a esse novo relacionamento, que que a gente chama da experiência da nova aliança, experiência da antiga aliança. Uhum. Exatamente. Agora, assim, ó, interessante que quando a gente entra nessa questão antiga e nova aliança, a gente precisa entender, assim, a aplicação da lei. E essa aplicação da lei tem tudo a ver, é um aspecto que foi falado anteriormente, a Aline acabou citando isso, para a gente ver como existem nuances diferentes entre o que acontecia antes de Jesus e o depois de Jesus. A gente precisa
começar a compreender isso no todo, do que a Bíblia diz a respeito dessa aliança. O próprio aspecto da missão contida na aliança do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Quando você pega a aliança ou a missão contida na aliança no Antigo Testamento, Deus está falando assim, ó, é o seguinte, vocês vão só me obedecer, serão abençoados e o povo vai vir até vocês. Você chega na nova aliança e diz assim, não, acabou esse negócio, meu irmão, agora é ide. Vocês vão para os outros povos, a toda língua, tribo, nação. Então, existem nuances diferentes. Mas essa é uma ampliação da visão e da necessidade. E isso é um alerta para nós, da maneira como nós falamos, pregamos, do contexto, da contextualização, que é muito importante na pregação do evangelho hoje, e na aplicação disso ao meu irmão que está ao meu lado. Precisa entender que existem nuances, que existem diferenças, que Deus é o mesmo, ele não muda e seus princípios, os seus métodos podem mudar. Ele mesmo mudou o método. No Antigo Testamento ele fala, fica aí e me obedece. Vocês vão ser abençoados e o povo vai vir até você. Agora diz assim, você vai ter que me obedecer do mesmo jeito. Mas assim, agora você vai sair daí da tua casa, de onde você está, e ó, vaza, entendeu? Vai lá até onde eles estão. Então, são nuances da aliança que a gente precisa entender. Elas têm algumas modificações. E a gente vê, para vocês é meio até, né, incoerente, o pessoal vai falar assim, o que essa menina está falando? Mas um dos princípios da interpretação bíblica é você entender o contexto, né? A questão de para quem está sendo falado, por que está sendo falado, o que está acontecendo ali. Então, se a gente for ver, pegando o que a lição nos joga, né, para o que Paulo fala a respeito das duas alianças, e esse versos, né, a nova e a antiga, uma de frente para a outra, a gente vê que o contexto mudou, o cenário mudou. O lugar mudou, as pessoas mudaram. Nós tínhamos, num primeiro momento, aquela, falando da aliança como um todo, né? As descobertas, os primeiros chamados, um conhecimento de Deus, um falar com Deus cara a cara, um contexto. Nesse novo, a gente vem de anos e anos e anos de, por exemplo, fariseus guiando o povo de uma forma, e agora essa nova aliança que vem através de Jesus, né, que nesse novo contexto histórico, precisa ter o formato para esse novo contexto histórico. E se a gente não a Bíblia funciona com isso, a gente fica amarrado. Fica difícil de partir para alguma coisa maior e entender algo mais profundamente. Do mesmo modo que a gente busca uma linguagem para comunicar com uma pessoa de certa idade, a mesma aliança é comunicada para pessoas de uma época diferente. A mesma aliança, em contextos diferentes, é claro, e nuances diferentes. Um ponto que eu achei muito massa também aqui, que a lição trouxe para a gente, foi quando chega em 2 Coríntios, capítulo 3, que fala da pregação. E eu achei muito massa, quando fala assim, que primeiro fala que, em 2 Coríntios 2,14, que a gente é uma fragrância. Né? Que Cristo é uma fragrância. É difícil de falar, fragrância. Vocês entenderam aí? Essa palavra aí. Foi embora. Fragrância. Pronto. Isso. E os resultados dessa fragrância de Cristo, quer dizer, da pessoa de Cristo, da marca de Cristo, ela gera vida ou morte. O interessante é que gera vida ou morte não é a velha ou a nova aliança. É a experiência de Cristo, essa experiência do cheiro de Cristo na vida da pessoa. É ela que vai gerar a vida ou a morte. É o efeito. Perfeito. O efeito que vai gerar isso. Se fosse essa questão da velha aliança, então só vai gerar a vida na fragrância de Cristo. Só vai gerar vida, só gera vida. Mas Paulo fala que pode gerar morte. Por que Paulo fala aqui, galera, que pode gerar morte na gente? Quer falar, Lima? Posso falar. Eu estava pensando nisso também antes, né, da gente começar aqui. E é interessante que até Paulo, depois ele fala a respeito da própria mensagem que ele estava pregando para o povo naquela ocasião, de que, para alguns, o receber daquela mensagem poderia gerar vida. Para outros, geraria morte. E a gente vê isso também na Bíblia toda. Deuteronômio diz lá, pessoal, ó, o essa questão de
gerar vida ou morte, não é que a aliança, não, é porque essa aliança aqui, ela cai aqui, ela gera vida, ela cai aqui, ela gera morte. Não está implícito na aliança, mas no solo, que é o exemplo do semeador, né? Tá aquela escolha, na forma como aceita, como vive, é o que vai gerar esse vida ou morte, salvação ou perdição, né? Não está implícito a aliança em si, a mensagem em si. A mensagem é a mesma, mas a aceitação e o terreno onde essa mensagem cai é que vai determinar se essa mensagem vai ser uma mensagem de vida ou uma mensagem de morte. Exatamente. Acho que essa daí é a própria descrição, se você está com a lição na mão aí de quinta-feira, né? Quando fala da fragrância, então, primeiro, Deus exala o perfume do conhecimento. Entendeu? Então, ele expõe a todos a esse perfume, a essa fragrância. Entendeu? E aí vem a questão do resultado. Em segundo, sejam quais foram os meios pelo qual Cristo vem, diz assim, ele continua atraindo, convidando, convencendo, mas nunca forçando. Então, o cheiro está ali. E eu vou, né, aspirar e vou absorver isso, é outra história. Entendeu? E aí depois vem assim, terceiro, a transformação surpreendente que acontece porventura da aceitação disso. E aí é que diz assim, misturando essa questão da fragrância e a pregação, é que diz, para alguns é vida, para outros é morte. Então, essa experiência pessoal dentro da nova aliança, ela é determinante. Se ela não acontece, não existe transformação. Se não existe aceitação, não existe transformação. Se não existe transformação, não tem salvação. Então, é preciso entender esse processo que acontece. É igual assim, processo de conhecimento de Deus, varão. O processo do conhecimento de Deus é o seguinte. É assim, Romanos 5, versos 3 a 5. Paulo diz assim, nós nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não nos confunde com o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus trabalha com processos. Deus não trabalha com eventos pontuais. Processos de transformação. Discipulado é isso. Discipulado é isso. Entendeu? Então, essa questão da aceitação da experiência pessoal é muito importante. Havia essa experiência no momento? Havia. Nas duas alianças havia essa experiência. Entendeu? Mas enquanto ela não for absorvida completamente, né, hoje, dentro do nosso contexto, e infelizmente o que a gente vê hoje, literalmente é assim, quando exala o perfume de Cristo em alguns lugares, você vê uma galera, tampando o nariz, meu filho. Quero saber disso não, entendeu? Então, quer salvar... né, pastor? O cheiro. Oi? O fato de que eu não quero sentir o cheiro não muda o cheiro. O cheiro tá lá. Exato. Perfeito. E isso que eu falar agora. Eu até na internet aqui, o que é alguém que não consegue... nome da doença de quem não sente o olfato. Chama anosmático. Nem sabia que existia isso, gente. Pro Google para saber esse negócio aqui. Então, estamos ligados aí? Estamos aqui. Aqui é tudo. Uma curtura danada. Então vamos seguir o pensamento. Olha só. Aí, pega essa ideia, gente, da pessoa que não quer sentir o cheiro. Olha só. Tá aí essa situação do Covid aí. Covid entra a pessoa e, claro que tá muitos malefícios, mas um dos sinais da pessoa é perder o paladar, o olfato, não sente, né? Não sente aquilo ali. O gosto existe, o cheiro existe, só não sente. Aí a lição... Voltou, aí sim. Beleza. Como é que é? Continua a tua explicação que parou no meio. Aonde que parou? Nem sei onde é que foi, gente.
Vai de Ok, novo. vamos lá. Vamos lá, que é da pessoa que não sente o paladar, não, sente não tem ali, né? A questão do Covid, gente que não sente. O alimento tem um sabor, é a pessoa que não sente. Então, olha só, o problema não está no alimento, está na gente que não sente. Grave isso aqui agora. A eleição passa para o véu. Usa o sinal do véu. O véu, tá lá a moça que está casando. Nós vamos pensar ali daqui a pouco com isso aí, em nome de Jesus, Senhor. Aí tá casando, véu, tá com véu. E o véu é o impedimento de ver tudo. A lição traz essa ideia para a gente, que o véu aqui não é a antiga aliança, que é o véu, o que impede de enxergar. Eu ia usar a palavra ignorância, mas é a incredulidade. A incredulidade não muda a vinda de Cristo. Ele veio e acabou. Do mesmo modo que a fruta tem o seu sabor e acabou, quem vai sentir é a pessoa. A incredulidade faz com aquele que experimenta, que percebe Cristo, se ele vai receber ou não esse Cristo. Entenderam a questão aqui? Exato. Então, você fala assim que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, talvez o pior crente é aquele que não quer crer. A gente vê que até Davi falava que a lei de Deus, né, a aliança de Deus é perfeita, né? E o amor, a lei, a aliança, tal, tudo isso perfeito. Agora, o ser humano, que é o agente, né, que é o que vai estar envolvido aí na ação do receber e do distribuir e do entender, é perfeito? Não. Desde sempre, né? Um pouquinho de tempo ali de perfeição e aí então, esse véu, ele representa essa incredulidade, sim, mas é a pecaminosidade que está no ser humano. Que a gente não tem como dizer assim, agora aqui, coloco o pecado aqui, nunca mais, já não sou mais, não tenho mais pecado em mim de forma nenhuma. Agora já morreu o pecado, não existe de nenhuma possibilidade de pecar em mim. Esse véu que pode vir na forma de incredulidade, na forma, às vezes, do legalismo, porque o legalismo, né, o de não, ó, olha isso aqui, não, mas olha aquilo, não, mas olha aquilo. Então, o legalismo ele também pode, nos dois extremos, aquele que não acredita e aquele que puxa para um lado extremo, ele sempre vai ofuscar a realidade daquele fruto, né? A realidade daquela aliança. Sempre vai ofuscar, mas não é que a lei tem esse papel. O papel, o que tem feito isso, que faz isso no coração do ser humano, é a pecaminosidade, o pecado que está em nós. E uma parada muito brava que você falou agora é o seguinte, gente. Pessoal, tem turma mandando eu olhar lá no direct. Não manda pro direct, não. Manda na perguntinha aqui mesmo. Pode escrever se tiver dúvida, que a Aline e o pastor vão responder tudo. Pergunta que vocês quiserem, vão responder tudo para vocês. Manda aqui, tá? Manda aqui na perguntinha aqui. A questão é o seguinte. Esse ponto, Aline, que você falou, ele é tão intenso, porque às vezes o que Satanás faz comigo, às vezes ele não me tira do conhecimento, mas põe em mim o conhecimento errado. E a ideia de ter esse conhecimento errado, ele causa em mim sentimentos errados, comportamentos errados e, por consequência, gente, uma relação errada com Deus. Então, ter essa visão legal, não legalista, só legal, ou correta aqui da aliança, faz a gente compreender o quanto Deus quer estar com a gente e as implicações dessa aliança na gente. E o efeito dessa aliança é o que a gente está trabalhando agora aí do seu coração. Aí. Agora, é interessante uma coisa. Legalismo e fanatismo são dois extremos espirituais. Agora, existe o negacionismo, que a gente até está falando de negacionismo muito, né, dentro dessas realidades de pandemia, tal, de que gente é negacionista, tal, não sei o quê. Mas existe o negacionismo. Então, eu acho que um dos pratos cheios, Satanás se delicia com qualquer um desses pratos. Ele adora o fanatismo, porque o fanatismo é insuportável. Entendeu? O fanatismo é insuportável. Quando uma pessoa ela entra numa vibe de reavivamento, se torna fanática, entendeu? Aquilo que era para ser bom se torna ruim demais. Quando o cara entra na parte do legalismo, cara, quem é que consegue ficar perto de alguém que está te cobrando o tempo todo por aquilo que ele está fazendo, entendeu?
escolhi fazer desse jeito e vou cobrar todo mundo por causa do padrão de escolha que eu tive. Agora, o negacionismo, cara, talvez seja o prato mais delicioso. Satanás fala assim, porque eu não preciso fazer nada. Eu não preciso distorcer nada. Para o fanático eu distorço uma coisa, para o legalista eu distorço uma coisa. O negacionista, eu não preciso distorcer nada. Por quê? Porque ele ignora o efeito sobrenatural. E aí, esse efeito sobrenatural, cara, é o que acontece. Quer ver? Só para a gente usar algo aqui da a tia White, a lição de sexta, tem uma citação dela do Caminho a Cristo que tem a ver com isso que nós estamos... Top. Entendeu? É dizer assim, ó, quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a humanidade a si próprio com um elo de amor que nunca pode ser desfeito por poder nenhum, exceto Por glória. humano. Glória a Deus por isso. Agora, olha isso. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para desfazermos esse elo, escolhendo separar-nos de Cristo. É aqui que precisamos vigiar, lutar e orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres. Isso aqui é incrível. Seremos sempre livres para assim fazer. Deus não vai prender a gente, algemar dentro desse propósito que a aliança tem de salvação. Nós seremos sempre livres para escolher outro mestre. Satanás vai tentar todo o tempo colocar isso na nossa mente. Entendeu? Mas eu tenho liberdade para fazer. E aí ela termina dizendo, fixemos nossos olhos em Cristo e Ele nos preservará. Se olharmos para Jesus, estaremos a salvo. Não pode arrancar-nos de sua mão. Nada pode arrancar de sua mão. Contemplando constantemente, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cara, é assim, ó, o segredinho do negócio tá aqui e que não é segredo para ninguém. Nossa dificuldade é justamente a prática, a aceitação e o autoconhecimento. Entender que eu preciso, eu necessito, é a mesma situação que a gente olha às vezes para uma pessoa que é viciada em drogas e não consegue reconhecer a sua necessidade de auxílio, é o que nós fazemos com o pecado. Entendeu? Isso aí é síndrome de Estocolmo. Né? A síndrome de Estocolmo foi considerada uma doença. Entendeu? Quando no assalto em Estocolmo, os sequestrados se apaixonaram, os reféns se apaixonaram pelos bandidos. Pelos sequestradores. As mulheres se casaram, 2 mulheres se casaram com 2 sequestradores e um homem que ficou lá ainda se tornou grande amigo deles. Então acabou se dando esse nome, síndrome de Estocolmo. Nós temos esse problema. E essa falta de autoconhecimento, de reconhecimento que eu preciso focar, fixar os olhos em Jesus, é o grande problema dentro do processo da aliança. Porque sem a aceitação e com a liberdade que eu tenho de dizer sim ou não para Jesus, nada de transformação vai acontecer em mim. Esse véu poderia ser assim, ó. Como estamos trazendo que o véu é a incredulidade, a gente pode dizer o seguinte, que a incredulidade torna o pecado perdoável em imperdoável. Isso aí. Fecha isso aí? É isso aí. É isso aí, varão. Aí quando a galera pergunta assim, mas pastor, o que é pecado imperdoável? É fornicação, é adultério, é masturbação, é pornografia. Gente, o que é o pecado imperdoável? Crava aí. Pecado contra o Espírito Santo. Acabou, né? Não consigo mais escutar nada. Aí acabou mesmo. Cheiro, olfato, aí já acabou tudo. Aí não Tem mais nada. tem nada. Não tem paladar, não tem experiência. Porque, cara, é aquele negócio. Por que a gente come algumas coisas? A gente não come algumas coisas só porque dão pra gente comer. Muitas coisas a gente escolhe pela experiência. Pelo prazer de comer, a experiência. O piqui. Eu não comi piqui, você acredita? Tô com fome. Você não come? Não, nunca comi. Cara, tem que experimentar. Nós, os 2 carecas dessa live, são apaixonados por piqui. Então, quando estiver aí no colégio, come, Aline, por favor. Mas essa experiência que precisa acontecer. Entendeu? Por que uma pessoa come no McDonald's? É porque é o melhor lanche do mundo? É a experiência de comer no McDonald's.
Entendeu? Isso aí tem tudo a ver. A gente precisa entender que essa parte dessa experiência não pode ser descartada. E o incrédulo, ele não consegue, ele não tem perdão, né? Se transforma em imperdoável, porque na verdade ele nem consegue reconhecer que existe a oportunidade de perdão. Né? Ele perde essa sensibilidade. É isso que é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos faz entender que nós somos pecadores, que a gente carece da graça de Deus e que a gente precisa correr para os braços de Deus. A partir do momento que eu entro num caminho de incredulidade, toda essa sensibilidade, toda essa necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo e de fazer algo com o que eu ouço, desaparece. Então, é aquela coisa do viver em indiferença. Então, o perdão não tem sentido. Tudo perde o sentido, né? Tipo, a salvação perde o sentido. Então, como é que o perdão vai alcançar alguém que não crê no perdão? Se o pecado perdeu o sentido também a graça. Se a doença perdeu o sentido o remédio. Sim. É isso aí. E talvez seja por isso que crava lá em João 16, 8, fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo, o primeiro ponto Pecado. da justiça e do juízo. Pecado, eu sou um pecador. As pessoas me falam que eu sou pecador. Quer dizer, ele quer quebrar a minha incredulidade contra a minha doença. Cara, eu sou um doente, eu preciso de remédio, do sangue de Cristo. Né? Considerando esse processo aqui, então, dessa incredulidade aqui, que ela é quebrada pela obra de Cristo, eu achei muito massa terminar com vocês aqui nesse ponto aqui. Seguinte, a lição de quinta fala assim, de que maneira Jesus nos leva a uma condição para outra. Então, estão vendo embaixo, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Estão achando a quinta aí? Sim. Eu queria comentar esses três porque termina de um modo muito massa, muito massa. Termina me empurrando aqui para a missão. Isso aqui para mim foi muito massa aqui. Eu curti demais, eu queria trocar ideia com vocês. Primeiro ponto aqui. Fala assim: Deus exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O texto de 2 Coríntios 2,14 e 2,15 fala de dois elementos incríveis. Fala de fragrância e de luz. Me explica, gente, como que alguém esconde isso? Tem jeito. Falamos junto, hein? Como que alguém esconde isso? Você pode estar num quarto escuro, mas se tem um cheiro de alguém ali, meu, como é que você esconde isso? Como é que você esconde cheiro? E é tão fantástico, pastor, que você já tinha falado antes, que a condição para o ser humano não ter a sensibilidade para a luz ou para o aroma é uma condição de deficiência. Porque qualquer outro, se a gente não estiver passando por uma doença, se a gente não estiver passando por uma questão de degradação física, que seria a cegueira, que seria a perda do olfato, não tem forma de esconder. Né? Eu posso estar de olhos fechados e eu consigo saber quando alguém acende a luz. E sentir o cheiro de alguém passando. Sentir o cheiro de alguém passando. Pergunta, como é que se esconde o cheiro de um piqui sendo cozinhado, varão? Explica isso, gente. Não existe isso. Do mesmo modo. E outra coisa, e isso é um exemplo e tanto, porque assim, ó, quem tem raiva de piqui nem é por causa do gosto, é por causa do cheiro. Que é muito forte. É indiscutível. Entendeu? E aí então vem a seguinte pegada, gente. Escuta, aquele que é tocado por Cristo, ele vai deixar o cheiro de Cristo. Aquele que é tocado por Cristo, ele vai iluminar, porque a Bíblia diz que é impossível esconder a mazela no quarto escuro, não tem jeito. Impossível. Vai haver uma reação pelo toque, pelo encontro. Então não tem como acontecer isso. É uma consequência natural. Por isso que Paulo está falando aqui. E usou dois elementos que são inconfundíveis. O cheiro, né, e a claridade. Vai iluminar. Agora, assim, ó, o segundo
o segundo passo aí, o segundo fator, né? Eu até tinha dado uma adiantada nisso aqui aquela hora, né? Eu pulei aí as partes, Não, Varão, vai de boa, vai na graça. mas olha que interessante, assim, ó, você fala do primeiro, é isso. O perfume e a luz vão ser exalados e mostrados, entendeu? De qualquer forma, que a Aline falou. O cheiro tá ali, se você vai cheirar ou se não vai cheirar, o problema é teu. O cheiro vai continuar lá. Aqui, só um detalhe aqui, passou um segundo só, desculpa, um segundo só. Uhum. Alguém escreveu aqui uma frase da Aline, botou assim, mas quem não gosta de pequi tem deficiência. Pessoal junto, o que quer, faz o que quer com o que a gente fala, hein? Aproveitem, aproveitem, estão aproveitando, estão zombando aí, ó. O Thiago é terrível, misericórdia. Se vocês conhecerem o Thiago, vocês vão entender. Terrível, Thiago. Agora, a Tamires falou, Piqui tem gosto de siriguela. Sei não, Tamires. Tamires, ó, ou você não conhece Iriguela ou não conhece o Piqui, viu? De duas uma. Piqui tem gosto de maná, a Andressa falou. Boa. Calma, gente, menos. Falou do Pequi, já dá confusão, hein? Na alta. Mas, olha que interessante. Segundo ponto aí, Varão, que você até ia continuar. Segundo lugar, seja quais forem os meios pelos quais Cristo venha, ele continua atraindo, convidando, convencendo, mas nunca forçando. Então, não importa, seja qual for o meio. Entendeu? A gente está usando fragrância e luz. Não é forçado. Você escolhe enxergar ou não, sentir ou não. Até que alguém se converta ao Senhor, o véu da incredulidade seja retirado. Então, é preciso que isso aconteça. Entendeu? E só vai acontecer, cara, isso é um negócio muito pessoal, é a minha experiência pessoal. Isso não pode ser transmitido. Isso pode ser falado, você pode testemunhar o que aconteceu com você. Mas enquanto não é experimentado, entendeu? Não pode ser, não é real. Enquanto não é experimentado, não é real. Entendeu? Enquanto só se fala. E aí tem uma música de um grupo de adolescentes, que não são mais adolescentes, agora eles são jovens já, que é o Bairro Novo. A música deles que fala disso, cara, que é bem interessante, assim. É uma patada. Diz assim que fala que muitos pregadores que eles tinham ouvido falavam conhecer a Deus, né? Diziam conhecer a Deus como ninguém, mas na verdade não conheciam nada. E muitos que nunca falaram eram aqueles que verdadeiramente conheciam, nunca falaram daquilo assim, arrotando, né? Não, por causa disso e aquilo tal. É muito pessoal, é muito pessoal. E cara, é uma coisa assim, é visível. Assim como a luz, assim como o cheiro, é perceptível. O contato de alguém com não é confundido. Acho que agora foi o meu. Parece que foi. Na verdade, eu tô vendo os dois aí em círculos. Então, acho que agora deu uma geral aqui na parada. Mas estão ouvindo ou não? Eu tô ouvindo Eu tô você, Varão. ouvindo. Na verdade, eu tô Ouvindo, ouvindo os voltou. dois. Agora voltou você. É a imagem que estava. Voltou. Então, assim, é meu, cara. Não é de mais ninguém. Eu preciso experimentar. Entendeu? E salvação, cara, é um negócio assim que quem experimentou não tem como não gostar. É diferente do piqui. A gente está usando o piqui aqui agora. Piqui é uma relação de amor e ódio. Entendeu? Você experimenta, você gosta, você não gosta. Entendeu? Salvação não tem como não gostar se você experimenta o prato completo. Se você experimenta o todo. Não tem como você rejeitar aquilo. Entendeu? Porque não é o teu gosto pessoal. Entendeu? É aquilo que Deus oferece. O que Deus oferece é sempre extraordinário. O que Deus oferece não tem as falhas do ser humano. Então, a gente precisa aceitar isso, essa dádiva que é dada, entendeu? Com um sabor indescritível, entendeu? E eu preciso me alimentar disso. Enquanto eu não experimentar isso, entendeu? Não está completo, não posso falar daquilo que eu não sei. E, pastor, eu acho, falando em relação aos jovens, eu como jovem e pensando na minha vida, eu acho que nós somos pouco ensinados a pedir por isso. A pedir para Deus que eu consiga
ter essa experiência, sabe? De orar e falar, Senhor, eu quero ter essa experiência. Às vezes a gente aprende tantas coisas, mas não aprende, e é o que a Bíblia fala, que vocês pedem, mas pedem errado, né? Que a gente quer pedir tantas coisas mirabolantes, e às vezes é o simples, né? Senhor, eu quero ter essa experiência. Por favor, encontre uma forma, abre os meus olhos de alguma forma para que eu possa ter essa experiência. Tem tantos jovens correndo atrás de algo que nem sabem o que é que eles estão correndo atrás, mas eles não conseguem se prostrar na presença de Deus e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu veja? Né? Abre os meus olhos para aquilo que o Senhor quer que eu veja. Tem uma coisa que eu passava, né, na minha época de adolescente, que era toda vez que eu deixava de estudar a lição da escola sabatina, né, de manhã, tal, no meu culto, a hora que eu chegava à noite, que eu falava assim, vou ver o que falou, eu tinha, né, falhado nos pontos que a lição tinha abordado e que se eu tivesse me preparado, tinha dado certo. Essa era uma coisa. A segunda coisa, todas as vezes que eu oro e falo, Senhor, me dá a oportunidade de ser bênção para alguém hoje, ou Senhor, me dá a oportunidade de ter uma experiência diferente contigo hoje, todas as vezes Deus é fiel em conceder. Só que a gente tá tampando o nariz para a fragrância do conhecimento, de conhecer a Deus, e não tá pedindo por esse conhecimento, né? Tá tapando intencionalmente. E é um caminho muito perigoso. Como o pastor falou, o caminho do sentir o aroma, ele é natural. A partir do momento que eu tô olhando para Cristo, ele não tem como não entrar na minha vida. Mas eu preciso clamar e pedir a Ele que Ele faça o que Ele quer fazer comigo, né? E é tão simples, né? Tão simples, mas às vezes parece tão difícil para nós. Falar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu veja, me ajude a entender, me ajude a ler esse texto aqui e chegar em algum lugar para sair dessa condição que eu tô, talvez de amargura, de não entender nada, parecer que tá todo mundo contra mim. Então, pedir a Ele, né? Porque Ele é quem faz. Agora, o Varão, vou falar a última vez, prometo para você. Que faz, não? Cara, isso que a Aline falou aí agora é tão extraordinário, essa questão de pedir algo para Deus e esperar que aconteça. Teve uma situação assim, 30 segundos. Teve uma situação em que eu e a Débora estávamos no portão da casa da equipe de comportagem, quando nós comportávamos ainda, antes de ir para o colégio. Aí, tinha falhado o almoço da igreja com a gente. Nós fomos para casa com a galera toda e cada um juntou ali suas coisinhas para a gente conseguir fazer um almoço. Cara, saímos com a panelinha para fora. Todo mundo lá, pegamos a nossa parte, saímos com a panelinha, 2 pratinhos e a gente orou, Senhor, obrigado, tal. A gente achou até que ia ficar sem comer hoje. Mas se tiver alguém que tiver com fome, até mais do que a gente, quem sabe o Senhor pode enviar até a gente. Quando a gente abriu o olho, tinha um cara no portão. Cara, na hora, a experiência dentro da... É esse pedir e dar-se-vos-á, né? A gente acha que assim, eu vou pedir um iPhone e vai aparecer aqui na minha porta. Deus está falando de relacionamento, queridos. Tanto no relacionamento com Ele, pedir e dar-se-vos-á, no incrementar do relacionamento com Ele, quanto no incrementar do relacionamento com as pessoas que precisam saber dele. Sempre que a gente pedir, Deus vai conceder. Só que a gente não pede. E quem não pede não recebe, não tem experiência para contar, não percebeu, não sentiu, como o pastor falou, não botou comida na boca e sentiu a delícia que é. Exatamente. E um negócio muito pancado aí também o tampar o nariz intencionalmente ou voluntariamente. Eu não quero sentir. E lembrando, gente, que isso aí, que quem está conversando aqui, se eu não quero sentir, no outro sentido eu não quero ser salvo. Eu não quero perdão, eu não quero milagre, eu não quero a graça. Entende a implicação disso? E muitas vezes a gente não fala isso, mas os nossos atos estão dizendo da mesma maneira, no mesmo volume, se não maior. Os nossos atos, às vezes, estão falando num volume muito maior que a nossa boca falaria. Aí, o primeiro ponto que a gente tem aqui, então, é que Deus vai ter essa fragrância, do conhecimento, ela chega pra gente. Uhum. O cheiro, a luz, não tem como você evitar. Chega pra gente. Não tem como você evitar. A questão segunda tem que ver com o que foi falado aqui, a questão da Deus vem a gente bater na porta do coração o tempo inteiro, Ele quer a gente, mas sempre nos dá a condição de, destampa o nariz, sente um perfume legal aí, sente umas arroz. Abre o olho, vê a paisagem.
Vê a paisagem, abre os olhos, vê aonde Deus pode levar você, abre os olhos, contempla essa paisagem. Eu gosto muito quando estou viajando, olhar a paisagem. Eu estava viajando com o pastor Richard, uma hora ele falou assim, cara, que pedras bonitas tem aqui, uma paisagem muito bonita. A gente precisa enxergar o que está acontecendo com a gente. E a curtir a viagem toda, não só o destino, mas toda a viagem. Abre os olhos, enxerga tudo. E um terceiro ponto, mas talvez não seja o último, porque eu acho que tem muitos outros pontos aqui, que a lição trouxe para a gente, é a ideia de Deus de nos tornar de volta à origem. No mundo que fala de seja original, aí a gente põe o cabelo, eu não posso nem falar de cabelo, né, que isso é um pecado para mim. Aí põe o cabelo do Neymar, aí põe a roupa da fulana. O original não está em você se transformar num outro que não seja Cristo. Porque lá no início do Éden, você e eu fomos bolados, projetados e feitos à semelhança do Senhor. É isso aí, restauração da imagem. Então, essa restauração completa que Deus quer fazer é de pegar aquilo que eu sou e dizer assim, cara, poxa, fulano, olha aqui, meu, olha essa falha em você aqui, olha isso aqui, falando isso que vai te machucar muito. Eu não sei quantos de vocês já olharam para vocês alguma vez e falaram assim, Deus, eu não queria ser assim. Eu não queria falar assim, não queria guardar esse sentimento. E Deus pega a gente agora e Ele desfaz isso aí para tornar você original. E ninguém pode ser mais original do que o imitador de Cristo. Exatamente. Não existe. Você sabe, pastor, que tem algo interessante que a gente sempre fala, né, e que é importante, que quando a gente fala de original e falsificado, a única forma de você saber o que é falsificado é quando você conhece o original. E se a gente está falando de experiência, se a gente começar a pensar nessa questão da experiência, uma vez que eu tive contato com o original, uma vez que eu entrei nesse processo de ser restaurado a imagem desse original, eu consigo identificar também o falsificado com mais clareza. O falsificado fica mais claro. As ações dessa falsidade ficam mais claras. Porém, o que vai acontecer, e isso os jovens talvez não estejam preparados, falo por experiência própria, quando a gente decide pelo falsificado, mesmo tendo conhecido o original, a nossa vida nunca vai ser completa. Você sente aquela tipo, isso aqui não é, entendeu? Quando a gente já conheceu esse original, já passou perto dele, já contemplou ele, não tem mais volta. Não tem mais como você viver uma vida dentro do falso, né, da restauração que Satanás oferece, sem sentir que tem alguma coisa errada, porque a gente já teve um gostinho daquilo que era o real. Quer falar que o kisuke de laranja é igual um suco espremido do próprio caldo, meu amigo? Aí você me ajuda, meu. Kisuke foi boa. Essa foi das antigas, Varão. Lembra do kisuke? Não, mas lembra do kisuke tinha aquela bichinha que você entra lembrar disso aqui? Eu não lembro. Aquele negócio fazia 2 litros. Aquele negócio fazia... Isso, o Richard me falou sobre isso, me contou como é que ele tomava. Eu vi uma foto no Instagram de alguém aí, mas eu nunca vi. Ó, agora assim, ó, só pra gente, acho que dando uma experiência diferente daquilo que a Aline falou. Nós temos um professor aí, e que é um autor também de livros e foi de meditação, chamado Amin Rodor. Um dos caras mais interessantes que eu já vi na minha vida, assim, foi meu professor de teológico. Ele falava assim, é como você no campo, diante das trevas. Você olha para o horizonte e você não consegue entender o que está ali na escuridão. Até que venha um relâmpago. E a partir do relâmpago, tudo que era trevas, por mais que voltem a ser, nunca mais deixarão de ser, nunca mais serão desconhecidas. Por quê? Porque já veio o relâmpago. Então, você pode até voltar às trevas, mas a partir de agora você sabe o que está encoberto pelas trevas ali na frente. Você consegue entender. Jesus foi o relâmpago desse mundo. Depois que você conhece, experimenta, não tem mais como não saber qual é a realidade, o que ele espera de você, o que ele tem para você, quais são as suas promessas. Então, não importa quantas trevas você viva, entendeu? Depois que o relâmpago apareceu, você sempre vai saber qual que é a realidade por trás das trevas. Porque ele veio e tudo foi transformado por causa da percepção que ele causou. Então, é lindo.
Amigos, não há nada mais original que imitar Cristo. Acho que a gente crava aqui. Não há nada mais original que imitar Cristo. E essa aliança, mas só existe, você só vai imitar quem você conhece. Só vai Exato. imitar quem você já viu, quem você tem intimidade. Por isso que vem a aliança, o seu se relacionando com você. A gente termina aí, a gente pode terminar esse nosso papo dizendo o seguinte, que o pecado ele escraviza, o pecado ele traumatiza, o pecado escraviza. Uma menina falou comigo isso uma vez, pastor, o meu avô bebia, o meu pai bebia, eu vou beber do mesmo jeito, o pecado escraviza. Uma vez ela falou assim, pastor, eu sou um pau que nasce torto, de pau que nasce torto, tu vai morrer torto. Não vai, queridão, não vai, sabe por quê? A primeira profissão de Cristo foi lidar com madeira lá na carpintaria de José. Se o problema um pau torto, ele arruma a parada. Fica tranquilão. Você não é escravo. Pelo contrário, como a gente leu aqui, e várias vezes nós afirmamos aqui, Cristo, ele traz a libertação para você. Um relacionamento com ele para libertar você. E é essa pegada. Libertar você de você mesmo. Coisa mais gostosa. Libertar você de você mesmo. Me libertar de mim mesmo. Para a gente deixar de ser a gente. E no relacionamento com Cristo, aprender cada vez mais a ser Ele. Amém. Amém. Aline, recado final, pastor, recado final, para a gente poder orar. Exatamente. Vai, pastor, você respirou aí fundo. Eu estou aqui pensando, porque a parte de sexta é todo o caminho a Cristo, página 70 até 72. Gente, Caminho a Cristo é livro do ano. Todo ano tem que ler uma vez Caminho a Cristo, gente. Cara, no mínimo. É extraordinário. E essa oração é a mais, cara, é a que mexe com o meu coração. Eu não vou ler toda, mas assim, convido a galera a ir até a página de sexta e fazer essa oração. Porque é isso aqui, ó, que essa seja a sua oração. Toma-me, ó Senhor, para ser teu completamente. E aí começa, entrego todos os meus planos aos teus pés. Cara, essa oração é a oração. Ela pode ser repetida, não é uma reza. Essa é a oração que você pode depois fazer com suas próprias palavras, tal, mas é essa experiência, é essa entrega. Incrível. E a experiência do evangelho, ela não acontece no atacado, né? Eu estudei tudo que tinha para estudar hoje, agora estou garantido até a live da semana que vem. É como o pastor falou, a gente precisa decidir, porque é uma questão intencional e racional, que eu quero ter essa experiência todos os dias. E aí, quando eu decido que eu quero ter essa experiência todos os dias, eu peço a Deus, né, que Ele faça o que for necessário para que eu tenha como condições, que eu consiga entender, que eu consiga ver, que talvez ele vai usar alguém, talvez ele vai usar uma música, talvez ele vai usar um vídeo, agora que a gente está fazendo tudo por vídeo, né? Eu não sei, ele tem 1001 métodos, mas sempre que nós pedirmos uma oportunidade de renovar o nosso relacionamento com ele, e se a gente fizer isso diariamente, eu tenho certeza absoluta, pensando na minha vida e no que ele tem feito por mim, que diariamente ele vai nos dar as forças necessárias para que a gente continue nessa caminhada. Amém. Galera, não põe limite no ilimitado. Deixa com Deus e peça a Ele para que seus olhos possam ver Ele fazendo. Talvez ele já está até fazendo você que não percebeu. Ele nem vai fazer, ele já está fazendo. Tá? Aline, brigadão. Que benção ter você com a gente. Viu? Conto com você nas próximas aí também. Viu? Vamos fazer dobradinha, gente, aí. O pastor, ficou massa o negócio. Ficou legal. Gostei. Vocês gostaram, gente? Esse formato aí ficou bacana? Muito legal. Muito bom. Tamo junto. Eu curti demais. E vai ter a galera toda da União rolando aqui junto com a gente também. Entendeu? Os outros departamentais, os outros campos, tal, a gente vai revezando e vai vendo, vai top demais. Isso é massa. Gente, que Deus abençoe vocês. Espero que essa live tenha abençoado sua vida de alguma forma. O seu relacionamento com Cristo pegou isso, a aliança. Que Deus abençoe você muito, muito. Quero terminar com uma oração com vocês. Pastor, quem orou foi você, Aline, orou no início, não foi? Eu orei no início, isso. Aline. Isso. Pastor, fecha pra gente, hein? Ora pra gente, por favor. Bora, vamos lá. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o plano da salvação está baseado, Senhor, na proximidade que temos contigo. O plano da salvação tem a ver com a nossa entrega, com a nossa busca constante, Senhor, da tua vontade e mais do que isso, Senhor, de aceitá-la em nossa vida e deixar que ela faça a transformação que é necessária.
posteriormente, Senhor, o plano da salvação tem a ver com repartir isso a outros. Nós louvamos o teu nome porque nós fomos chamados a isso, porque temos tido essa experiência. E pedimos, Pai, que as promessas da tua aliança se cumpram em nossa vida. E que nós não fiquemos, Senhor, fora. Eu creio que é nessa geração, na nossa geração, em que nós não só viveremos a promessa da aliança, a qual Hebreus 11, que foi citado aqui, descreve que outros não alcançaram, mas nós veremos todos esses dos quais hoje falamos simplesmente, tendo essa promessa cumprida em suas vidas. Que momento extraordinário vai ser esse. Senhor, por favor, ajuda-nos a andar, a caminhar firmes até lá, quando essa promessa se cumprir. Abençoa-nos, abençoa a cada um que está assistindo com a gente, que assistiu, que participou aqui, Senhor, e a cada um que verá ainda essa live que estamos fazendo, e que esse sábado seja um sábado de crescimento extraordinário em cada uma das nossas classes da Escola Sabatina. Pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, brigadão. Tamo junto e vamos junto, valeu. Beijo no coração. Valeu. Tchau, obrigada. Valeu, pastor Rígido. Um abraço, galera. Deus abençoe. Valeu.